para mais uma live poderosa que o Espírito Santo preparou para nós. Creio que hoje vai ser sobrenatural. A presença dele já se faz real neste ambiente. Aleluia. Ele é fiel. Ele é fiel. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Shalom a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos compartilhar aí e deixa a curtida. Harabasote canta labaraxeras torromo conterrera balasa. Pe canto rementirias torroche que mentiria lavas. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Shalom a todos, sejam todos bem-vindos. Vai compartilhando aí, deixando o like, amém? Amém. Shalom, shalom. Glória a Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Vamos orar então? Deixar o poder do Espírito Santo fluir. Aleluia. Pai, nesta tarde de terça-feira, aleluia, que o Senhor venha. Invocamos o teu precioso nome, o teu amor, a tua bondade. E declaramos, Pai, que todo mal não suportará a tua presença e a tua glória. Há algo novo vindo sobre cada um de nós. Porque quando o Senhor criou o jardim do Éden, depois o Senhor formou o homem com a sua imagem e semelhança, depois o Senhor formou também a mulher ajudadora, o Senhor tirou de dentro do homem, do lado, por isso que a mulher ela anda do lado, não na frente, não atrás, mas do lado, como uma ajudadora. Ninguém é maior do que ninguém, somente Jesus é o maior de todos. Jesus é o cabeça e nós somos apenas membros de um corpo. Pai, nesta manhã, nessa tarde de terça-feira, que a tua presença venha ser tão real, tão real, tão real, que tudo que é dificuldade, problema, venha ser quebrado, tirado, anulado em nome de Jesus. Pai, que o sol, as estrelas e a lua, quando o Senhor criou no jardim, que a gente possa ver como o Senhor criou, na formosura dos teus olhos, porque eu creio, Pai, que quando o Senhor criou, era tão lindo como é hoje, mas eu creio que era muito mais lindo ainda, porque o Senhor sempre disse, e veio Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Aleluia. Pai, que nós possamos sentir essa alegria que tu sente, sabe, Pai, às vezes a gente se emburrece, a gente se entristece
com várias coisas que acontecem, mas que possamos ver e entender como o Senhor vê e entende. Pai, que possamos ter a mesma graça que o Senhor tem, que possamos ter o mesmo entendimento que o Senhor tem, que possamos discernir, Senhor, as coisas como bem te agrada. Pai, no nome de Jesus, que todo mal não aguente agora a tua presença nesse ambiente. E eu profetizo sobre cada casa, cada lar, cada trabalho, aonde estiver, Senhor, 2, 3 reunidos em teu nome, agora nesse momento, que o poder do teu Espírito comece a fluir e a tocar pessoas. Espírito Santo, vá de encontro agora, em nome de Jesus. Nos dê, Senhor, palavras certas, nos momentos certos. Pai, nós precisamos entender como devemos orar, e eu sei que não é de qualquer jeito. Eu sei que o Senhor nos ensina, o teu Espírito, ele nos assopra do jeito que temos que falar e orar, porque eu creio que há tempo para todas as coisas, como nós lemos ontem em Eclesiastes capítulo 3 em diante, fala que há tempo para todas as coisas. E eu creio que está chegando um tempo, estamos vivendo um tempo onde o inimigo tem tentado distrair, Senhor, os nossos pensamentos, distrair, Senhor, para que não buscamos mais de Ti, mas que todo esse distrair caia por terra agora, e que nós viemos, Pai, ser intensos para Te buscar, porque eu creio que não vivemos nem o início daquilo que o Senhor tem para nós. Eu creio, Senhor, que algo tem para despertar ainda em nós. Nós temos algo para colocar para fora. E eu te peço, Senhor, coloque para fora tudo aquilo que estava dentro de nós, porque o Senhor disse que já está em nós, já está dentro de nós. Então, Senhor, tira isso que está dentro de nós. Desde o início, o Senhor colocou dentro de nós. Pai, a tua presença, o mover do teu Espírito. Aleluia. Eu não estou falando de palavras eloquentes, não. Eu estou falando de palavras proféticas, que quando você falar, o céu vai abrir. Quando você profetizar, a terra vai obedecer. Porque Jesus disse: ide e faz tudo que eu fiz e ainda fará maiores. Jesus andou sobre as águas. Jesus dava ordem para o vento, para o mar. Então, por que você não faz isso? Por que que nós não realizamos esses poderes? Por quê? Tem que ter algum motivo. Aleluia. Ou nós não buscamos, ou a gente ainda não entendeu que somos filhos, e quem é filho é herdeiro de tudo. Nós precisamos entender e discernir que Jesus nos deu autoridade, não só para pisar em cabeça de serpente e escorpiões. Há muitas pessoas que sofrem de tristeza, de angústia, ansiedade, depressões, ataques demoníacos, mas o Espírito Santo nos fala que nós temos poder e autoridade. Sabe, ontem eu fiz a live, as trevas não suportarão a luz. E eu acordei hoje de manhã e o Espírito Santo me disse: filho, essa é uma semana de guerra. Essa é uma semana que eu quero destravar vocês. Eu quero que vocês entendam de uma vez por todas que vocês são luz. E quando você é luz, você brilha, você ilumina, você resplandece, você chega e os ambientes mudam. Então o Senhor, Ele está nos falando: há guerra, irmão, há muita guerra. Há um levantar. Satanás, ele não quer que você entenda que você é uma luz que brilha. Ele não quer que você entenda que aonde você chega, as pessoas observam você.
Por quê? Porque você é uma luz, você brilha. Jesus é a luz do mundo, então nós também somos luz do mundo. Há um mover muito forte essa semana. Então, não fique preocupado se você sentir dor de cabeça, se você sentir agitação, movimentação, se você sentir guerra, se você sentir algo que não é normal, você tá esquisito essa semana, tá esquisito esses dias. Sim, está acontecendo algo. Eu ainda não discerni completamente o que é. Se é só territorial, se é cidade, se é Brasil, se é planeta, mas há uma movimentação muito forte. Por quê? Porque Satanás está correndo para distrair as pessoas. Satanás está tentando de tudo que é jeito modificar, fazer algo para você perder o foco. Porque é muito mais fácil você ficar na internet vendo rios, vendo porcaria, do que você ler a palavra. É muito mais fácil você assistir um filme do que assistir uma pregação. É muito mais fácil você ir ao cinema ver um filme do que você ir a uma igreja e sentar e assistir um culto e ser transformado pela palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então as pessoas têm se perdido, porque o mundo é passageiro, irmão. Sabe, eu estava vendo uma pregação de um grande homem de Deus. E ele fala sobre o tempo. E ele estava falando, uma pessoa que vive mais ou menos 70 anos de idade, mais ou menos. 15 anos é a sua adolescência. Ela não vive muito, porque ela é uma criança, vai virando adolescente. Então, 15 anos praticamente é perdido, porque você está crescendo, você não está vivendo. Você está crescendo, aprendendo. Amém? Estou vivendo, eu estou falando modo de viver, que você faz algo. Então vamos lá, no mínimo mais 10 anos, a gente já entra numa situação de mais idoso, você fica mais devagar, você, né, vai perdendo a visão. Automaticamente isso acontece com todo ser humano, automático. Também, mais um tempo, um período, você tem que comer, trabalhar, dormir, descansar. Então, o tempo que sobra, nós estamos jogando no lixo. Por quê? Como assim, evangelista? Eu não estou entendendo, irmão. A média é 70 anos de vida. A média, a Bíblia diz 70 a 80 anos. Passou disso, é fadiga e cansaço. A Bíblia diz isso. Está escrito. Procure na internet que você vai ver o versículo. Eu não sei onde está. Mas eu quero falar que eu quero que você entenda o que eu entendi e eu fiquei maluco com isso. E a média é 70 anos. 15 anos você é criança e adolescente, você apenas está crescendo. No mínimo 10 anos você já entra na fase de um pouquinho mais devagar. No mínimo, de 10 a 15 anos você vai ter que dormir. Mais uns 10 anos você vai ter que trabalhar e comer, no mínimo. Então o que sobrou 10, 15 anos para você ter uma vida abundante, como o Espírito Santo Jesus nos ensina que nós vamos ter. Então, o que você está fazendo com esse tempo, que não é muito, não é muito. Gente, a vida passou e você não fez nada. O que você está fazendo com algo tão precioso que Deus te deu? O que você está fazendo? Porque a gente passa o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro resolvendo problema, se preocupando com dívida, se preocupando com bobeira. Aí quando você tem um tempinho, meia horinha, 1 hora para só falar, Senhor, eu quero ficar contigo, você fica nos rios vendo vídeo, porcaria. Você fica fazendo coisa que não enche. Você não está juntando tesouros no céu, como Jesus disse. Na terra, esses tesouros tudo ficarão. E tudo se desfaçar. Eles vão desmanchar, porque é terreno. Mas o que você tem colocado na presença de Deus? Qual é o tesouro que você tem juntado no reino de Deus? Porque quando você chegar lá sim,
não há tempo, lá é infinito. Você estará na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E ali sim, você vai viver algo sobrenatural. Eu fico pensando, como pode você estar num lugar que você não precisa se preocupar com dívida, você não precisa se preocupar em dormir, você não precisa se preocupar em chorar, porque é o tempo inteiro alegria. Você não precisa se preocupar em trabalhar, apenas, aleluia, eu nem sei o que eu faria. Aleluia, o dia inteiro adorando, o dia inteiro alegre, o dia inteiro passeando, sabe? E você não ter preocupação com hora nem minuto, e você nem sente isso, porque eu creio que quando nós estivermos na glória com Jesus, você não sente o tempo, sabe? Você apenas flui no tempo, porque não há um tempo. Não sei se você está entendendo, né, o que eu estou tentando falar, mas eu quero que você reflita nesta tarde de terça-feira. O inimigo está fazendo de tudo para você. Uma das armas mais fortes que ele faz e ele quer é distrair você, para que você perca tempo. E quando você perde o teu tempo, irmão, cientistas, a NASA ou quem for, pode fazer o que for, pode tentar fazer o que for, qualquer experiência, qualquer uma, mas eles nunca vão conseguir te dar um minuto de vida a mais. Eles nunca vão conseguir fazer algo para mudar. Eles nunca vão conseguir fazer você voltar atrás e arrumar aquilo e vir para frente ou te dar tempo. Ninguém dá tempo a não ser Jesus. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Jesus nos deu algo precioso. Ele disse: a terra é momentânea, vocês passarão, mas o que espera vocês é a vida eterna. Mas o que estamos fazendo com aquilo que Ele nos concedeu? Sabe, eu acredito que, eu já vi muito comentário assim, os anjos, né, não morrem, os anjos isso, os anjos aquilo, mas você sabe que os anjos, eles têm inveja de nós. Por quê? Porque nós temos algo em Deus que eles não têm. Então, os anjos foram criados, né, para nos servir. Olha que forte. Então, pare e pense, o que você está fazendo com o seu tempo? Você tem ajudado alguém? Você tem sido uma bênção? Ou você tem pegado o teu tempo e jogado numa gaveta e falado, não tem problema, só hoje, amanhã é um novo dia? Ou você tem entregado o teu tempo para Jesus? Deixado Jesus aproveitar o teu tempo com melhor qualidade? Porque eu vou te falar, quando você entregar completamente o teu tempo para Jesus, você viverá um tempo gracioso na presença dele. Quando você entender que andar com Jesus é algo maravilhoso, você vai viver algo maravilhoso. Sabe, hoje de manhã eu vinha dirigindo e o meu carro e eu vinha conversando com o pessoal, e muitos com tribulação, outros com dificuldade. E eu vinha sentindo a graça do Espírito Santo e levando uns arrepios, e eu ria sozinho, e ele vinha falando comigo, dizendo: filho, eu te amo, você tem sido tão obediente, você faz tudo o que eu te peço. E eu já recebi profecia que Deus ia prolongar os meus dias. Por quê? Para fazer a obra dele, porque eu decidi entregar o meu tempo para ele. Sabe, eu amo parar tudo que eu estou fazendo só para obedecer quando ele me dá um sinal, ou quando ele me dá uma visão, ou quando ele fala comigo. E as pessoas perderam a essência que você recebeu esse tempo tão precioso para viver, mas viver com ele, porque sem ele não dá, não dá. Cuidado com o que você está fazendo, com algo tão precioso que Deus te deu. Deus te deu a vida. Ele soprou o fôlego de vida sobre você. E o que nós estamos fazendo com algo tão precioso, que é o fôlego de vida. Aleluia.
Quando você está respirando, quando você respira, você está falando o nome de Deus. Você está falando fôlego de vida, fôlego de vida. Ele soprou o fôlego de vida. Ele é a vida, Ele é o fôlego, Ele é o alfa, o ômega. O que você tem feito? O que você tem feito? Se hoje Satanás fosse na presença de Deus e falasse de você, o que ele falaria? Qual seria a resposta de Deus para ele sobre a sua vida? O que o céu ia falar de você? Você já parou para pensar? Eu sei que muitas pessoas se preocupam com trabalho, outras se preocupam com dinheiro, outras se preocupam com alimentos, vestes, e Jesus disse: não se preocupe com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Por quê? Porque todo dia tem ataque, todo dia tem uma peleja, todo dia tem uma guerra. Então Jesus disse: ei, não te preocupa com amanhã, te preocupa com hoje. Vença hoje, porque amanhã vem um novo dia. E outra, amanhã a Deus pertence. Não sabemos nem se vamos acordar, não sabemos nem se vai ter amanhã. Então, por que você fica fazendo tanto plano, tanto plano, tanto plano e não vive o hoje? Deus está falando: acorda, o tempo está passando. Viva hoje, porque amanhã a mim pertence. Que nós possamos vigiar, porque o tempo está passando. A fadiga, o cansaço vai chegar. E aí você diz: agora eu vou parar de trabalhar, agora eu vou parar de fazer, porque eu quero fazer a obra do Senhor. Agora eu vou investir na obra. Velho, cansado? Por quê? Se você pode fazer desde agora. Se você pode ser uma bênção agora. Mas evangelista, eu não posso ir, né? Eu não tenho essa vontade, não queima no meu coração. Eu não quero ir fazer a obra. Mas então envia. Seja um empresário poderoso. Irmão, eu conheço empresários que não faz negócio sem orar. Eu conheço pessoas que quando vai fazer um negócio, ele diz só um pouquinho. E ele ora, fala: Espírito Santo, o que eu faço? O Espírito Santo fala: faz assim, faz assim. E ele vai e faz e dá tudo certo. E o negócio estoura, irmão, de um jeito muito forte. Por quê? Obediência. Tempo na presença de Deus. Entende? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que você está fazendo? Essa é a pergunta de hoje para você. Eu acho que é bom você parar um pouco e refletir no que você tem feito com o que Deus te deu, que é algo muito precioso, que é a vida, que é o nosso tempo. Mas eu não tenho tempo para ir na igreja, eu não tenho tempo para orar, porque eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo para ficar de lero-lero. Mas como não, irmão? Se você fica horas e horas e horas no Instagram, horas e horas no Facebook, horas e horas no YouTube, horas e horas vendo notícia, e você não tem 5, 15, 20 minutos, 1 hora para ficar na presença de Deus, para poder você ouvir e ter uma direção, sabe? Eu não me nego de orar por ninguém, eu amo orar por todo mundo, mas o Espírito Santo tem me falado dizendo: filho, é eles que tem que buscar a direção. Quem dá sou eu, mas tem que me buscar para que eu dê a direção, sabe? Vir assim, dizer assim: eu preciso de uma direção, preciso de uma oração, preciso de um caminho. É muito fácil você receber algo e você fazer. Só que ao mesmo tempo que você pede e a gente te dá até uma direção, ou te fala algo e o Espírito Santo nos revela, você precisa tomar uma atitude e fazer. Nem tudo Deus nos dá de graça. Mas o que eu quero que você entenda: Deus está chamando você para buscá-lo
Por quê? Porque quando você buscar, tudo que você colocar as mãos vai prosperar. Tudo que você fizer vai dar certo. Já deu certo. Já está aí. Está na tua mão. Está dentro de você. Você apenas precisa acessar e colocar para fora tudo que Deus já colocou dentro de você. A Bíblia não diz que Deus nos visita antes mesmo do ventre da nossa mãe ou no ventre da nossa mãe? Então, eu creio que Deus me visitou no ventre da minha mãe, porque, gente, a minha mãe sofreu para me ter. Foi uma guerra, né? O cordão umbilical da minha mãe enroscou 3 vezes no meu pescoço. Eu fiz necessidades fisiológicas dentro do ventre da minha mãe. Depois passou um tempo, eu acho que tinha uns 8 anos, eu lembro mais ou menos. Eu coloquei uma faca no meu peito e eu empurrei a faca dobrou e ela não entrou, uma faca grande. Então, assim, Satanás, ele tentou me destruir de tudo que é jeito quando eu era menor. E eu já sofri, acho que 4 acidentes o meu pai, na época eu viajava com meu pai tombou o caminhão, eu só arranhei o joelho. Uma vez eu estava atravessando a rua, um carro me pegou também, eu arranhei só os joelhos e o cotovelo, só para você ver como é forte, que Satanás sabe que você tem algo muito grande para fazer para Deus. E eu lembro uma vez também, eu vinha descendo uma ladeira bem grande de bicicleta, há muito tempo atrás isso, e eu dobrei numa esquina e eu bati de frente com um carro, gente, e eu quebrei a bicicleta em 3 lugares. O meu boné parou de um lado, a minha bolsa parou do outro, e eu parei de um outro lado e não aconteceu nada comigo. E eu ficava apavorado com essas situações. Eu falava, Senhor, meu Deus, o que é isso? Né? Então, hoje eu entendo que Deus tem algo para se cumprir na minha vida, no meu ministério. E eu preciso entender isso, porque o tempo está passando. E Deus me deu tanto livramento, Deus me deu tanto amor. E eu vou jogar isso fora? Não, né? Sem falar na última, agora, né? Uma das últimas que eu quase morri afogado e fiquei mais de meia hora dentro do mar, a mais de 150 metros de distância da beirada, e um redemoinho me puxando, e foi uma guerra muito forte. E Deus enviou uma prancha de surf do meu lado e eu toquei nela e saí da água. Então, assim, quantas coisas Deus me livrou, quantas coisas Deus fez. E eu vou jogar fora? E eu não vou tirar um tempinho para Deus? E eu não vou parar a minha vida, meu tempo? Por quê? Para Ele? Por que não? Se Ele tá me livrando, Ele está cuidando de mim, Ele está dizendo, ei, você é meu, você não tem nada, você já era para estar morto, ó, mas estás vivo. Por quê? Porque eu tenho algo para você. Deus está falando com alguém, eu tenho certeza disso, porque tudo que Ele me mostra para falar, Ele está falando com alguém. E Deus está falando para você, ei, desperta, ei, você que dorme, desperta, o tempo está passando. Não adianta ficar dormindo até tarde, porque o trabalho não vai cair na cima de você com um raio. O raio bateu em cima de mim e eu consegui o trabalho. Não, irmão, levanta às 5 horas da manhã, hora das 5 às 6, e sai 6 horas da manhã com o currículo na mão, dizendo, eu declaro que eu não volto antes do meio-dia com o meu trabalho, e eu quero salário de 10 mil, eu quero isso, eu quero benefícios. Irmão, use a sua boca, que é uma fábrica de milagre, para profetizar. Você precisa entender que você carrega a essência do céu dentro de você. Você foi criado dentro de Deus. Você tem algo, um DNA, um fôlego de vida, algo muito forte. Eu não sei o que eu preciso falar mais para você entender que o tempo está passando e você está brincando com o tempo que Deus te deu. Só que quando você estiver na presença dele, de frente com ele, e ele falar, bom, vamos lá, fulano, filho, fala aí, o que você fez com aquele tempo que eu te dei? Então, deixa eu ver, eu tava no Rios. Você tava no Rios? Tá, peraí. Então, eu te dei, no sábado, tinha uma pessoa que ia se matar, e você tinha todo o tempo do mundo só para dizer uma palavra assim, Jesus te ama. O que você estava fazendo mesmo? Deixa eu ver aqui. Você estava prestando atenção só em você.
Ah, você estava fazendo tal coisa. Ah, deixa eu ver aqui. Você já parou para pensar nisso? É. Sabe, antes de começar essa live, eu sempre falo isso, e isso é uma verdade, irmão. Muito verdade. Antes de começar, no minuto que eu botei ao vivo essa live, eu não sabia uma vírgula do que eu ia falar agora. Ah, evangelista, não tem como. Não, você anotou, você orou, você. Não. Simplesmente eu só apenas estou falando o que ele está me mostrando. É, é como se fosse um leque. Abre na minha frente e eu vejo o que ele quer que eu fale e apenas eu falo. Sabe, muitos me julgam porque você não fica lendo a Bíblia, nos fala os versículos, porque ele não me mandou, gente. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que ele quer. E eu não tô preocupado com pessoas que ficam me julgando. Exatamente, não tô. Não tô preocupado se a live cresce ou diminui, ou se você não aguenta e sai, fica murmurando, questionando sobre mim. Também não tô preocupado. Eu amo vocês. Glória a Deus pela vida de vocês que tem paciência de me ouvir e quer entender o que Deus está falando. Porque se você está me ouvindo, você crê que Deus me usa para falar. Mas entenda uma coisa. Eu não faço nada para agradar ninguém. Nada. Nada. Não adianta querer tentar me bajular ou querer me comprar, tá perdido. Não. Eu já fui comprado por um alto preço. Jesus pagou um alto preço por mim. E tudo que eu tenho, tudo que eu sou é dele, para ele. Eu não me mando. Se eu estiver fazendo algo e ele falar, filho, para, faz isso, eu paro tudo, irmão. Paro tudo e faço o que ele me pede. Porque eu sei que quando ele pede é algo muito importante. Eu sei que quando ele fala comigo é muito importante. Muito mais importante do que eu. E eu preciso entender e obedecer o que ele está falando. Então, entenda algo. Porque eu sinto a graça e a presença dele. O Espírito Santo está curando corações. Eu entendi que essa semana, né, tá tendo muitas guerras. E Deus está nos limpando, nos moldando. Por que que ele está fazendo isso? Porque ele quer levar nós para outro nível. Eu creio, eu acredito que existem níveis em Deus muito maior e muito mais profundo. Mas a gente só vai entrar nesses níveis. Entenda uma coisa. Eu, Leandro, evangelista Leandro, acredito assim, ó, quando a gente aceita Jesus, a gente nasce de novo, porque Jesus disse, é necessário que morra e nasça de novo da água e do Espírito. É necessário. Então você morre quando batiza e você nasce quando ressurge das águas do Espírito. E você recebe o Espírito Santo, as escamas dos teus olhos caem. Ali, literalmente, eu, evangelista Leandro, acredito que nós somos apenas um bebê. E você começa a caminhar. Tanto que quando nós aceitamos a Jesus, você não sabe orar direito. Por quê? Porque você é um bebê. Você não sabe, você fica gugu, babá, e todo mundo orando, e você acha lindo, e você não consegue orar, porque você é um bebê espiritual. Por quê? Porque você vivia num mundo sujo e perdido. Mas quando você aceita Jesus, quando você literalmente começa a andar com Jesus, você nasce. E quando você nasce, você começa a ter visão, revelações, discernimentos, entendimento, sabedoria e muito mais outras coisas. E vem fluindo no Espírito. E conforme a gente comece a buscar o mundo espiritual e botar a carne por terra, porque há uma guerra entre a carne e o Espírito, né? A Bíblia nos diz que o Espírito está pronto, mas a carne, né, não. Então há uma guerra entre a carne e o Espírito. Tudo isso significa no tempo que eu estou falando. Por quê? Porque é um tempo para você amadurecer.
Mas existe muitas pessoas que ficam no tempo da criancice e fica lá. Lembra que Paulo disse, aleluia, Paulo disse, eu era menino, cresci como menino e hoje estou maduro. Por quê? Todo mundo aprende, todo mundo cresce. Mas Jesus quer nos levar a algo para maduros. Deus quer que entenda que o tempo é precioso. Você precisa entender isso. O tempo que Deus está te dando. E outra, tá? Tudo é um tempo. Você tem um tempo para crescer e virar maduro. E Deus, ele dá o tempo. Mas quando chegar o tempo de você amadurecer e crescer, e se você não crescer, aí começa guerras e guerras e guerras e guerras. Por quê? Porque é um tempo para você amadurecer e você não quer amadurecer. Você quer ficar como criança. Porque criança não paga dívida. Criança não precisa comer, ir atrás de comida. Criança não precisa jejuar. Criança não precisa orar. Doeu, eu sei que tá doendo, mas tá doendo porque a verdade vos liberta. Deus está chamando você para um novo tempo. Que tempo, evangelista? Um tempo que você precisa jejuar, um tempo que você precisa orar, um tempo que você precisa ler, e um tempo que você precisa buscar, e um tempo que você precisa guerrear, e um tempo que você precisa se levantar. Pelos seus filhos, pela sua família. Ah, mas evangelista, eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho marido. E grande coisa, você precisa se levantar. Se você não se levantar, Satanás ele vai te dar uma rasteira e você vai viver o resto dessa vida, esse tempo precioso que Deus te deu. Você vai viver sempre triste, sempre aborrecido, sempre no esgoto, sempre na sujeira. Não! Deus quer despertar algo que está dentro de você. Você não pode perder mais tempo. Você precisa acordar. O tempo está passando. Os dias estão passando. E rápido, não é devagar não. Sabe, nós, seres humanos, criamos tantas coisas para nos ajudar. Tipo, avião, carro, moto, máquinas, equipamentos. Para quê? Para nós ganharmos tempo, certo? No seu trabalho você tem máquinas, equipamentos, então agiliza, né? Que nem tipo um exemplo, você pega um parafuso, uma Phillips, você aperta, leva 5 minutos, mais uma parafusadeira ou uma furadeira, você aparafusa em 1 segundo. Você já ganhou 4 minutos e 58 segundos. Mas o que você está fazendo com 4 minutos e 50 segundos? Você compra equipamento, você ganha tempo. Mas o que você está fazendo com o tempo que você ganhou? Assistindo porcaria, fazendo o que não presta. E não adianta, irmão, dizer assim, não, eu não faço isso. Todos nós faz. Eu também perco tempo. E eu também estou guerreando com isso. Eu também estou orando, falando, Senhor, por favor, me ensina a entender os tempos. Me ensina a não perder mais tempo. Por quê? Porque eu também sou falho como você. Então nós precisamos entender. O tempo está passando. E não adianta você voar de avião daqui para lá. Uma viagem que você levaria 10 horas de viagem. De avião você faz em meia hora. Mas o que você está fazendo com 9 horas e meias que você ganhou? Você parou um pouquinho para dizer assim, obrigado Jesus, eu tenho 9 horas para descansar. Ou você quando chega lá fica no Rios, vendo vídeo, e vendo vídeo, e vendo porcaria, e enchendo essa mente tão inteligente que Deus te deu com porcaria? Ou com coisas sobrenaturais que vêm de Deus? Aleluia. Sabe, eu amo Jesus demais. Estar com Ele é muito poderoso. Deixa eu baixar um pouquinho esse vidro aqui que tá calor. O sol tá forte aqui. Então, é tremendo demais, Jesus.
Agora eu vou dar uma olhada aqui nos comentários. Aleluia. Hoje nós vamos ter rádio, hein? Às 22 horas. Vai ser poderoso. Aleluia. Então, todos vocês estão pedindo direcionamento, trabalho, oração, ansiedade, nervosa, tudo isso. Nos ensina, queremos alinhar os seus pensamentos. Obrigado, Senhor. Tudo isso é você que precisa buscar em Deus. Tudo o que nós necessitamos já está em nós. Tudo que precisamos já está em nós. Tudo que você precisa já está dentro de você. Tudo, a direção que você precisa ir, o que precisa acontecer para a gente fazer, tudo já está em nós. Basta você acessar. Ah, mas evangelista, eu não consigo acessar, eu não consigo entender o que Deus quer de mim. Exatamente, por que não? Porque o tempo precioso que você tem para passar um pouquinho com Deus, você usa para outras coisas. E aí o que acontece? Não tem um ditado que fala assim, ó, o que fala a tua boca, se eu não me engano, é o que está cheio do teu coração. Então, o que a tua boca tem profetizado, falado, é o que tem colocado no teu coração, né? O que você tem enchido a tua mente é o que está saindo da sua boca, né? O que sai da sua boca é o que você tem enchido a sua mente, o seu coração. Então, você precisa ver isso. O que está saindo da sua boca? Murmuração? Questionamento? Dúvida? Não entende nada? Porque você está comendo coisa que não tem sentido para você. Aleluia. Meu fundo quis parar aqui, volta. Obrigado, Senhor Jesus. A internet não caiu não, né? Sei lá o que houve aqui. Mistério. Glória a Deus. Aí, voltou. O que nós temos feito com o tempo precioso que Deus nos deu? O que nós temos feito? O que eu e você estamos fazendo com o tempo precioso que Deus nos deu? Por isso, nessa tarde de terça-feira, eu convido você para entender algo precioso em Jesus. E a minha pergunta é: você quer andar com Jesus? Você precisa de Jesus como eu também preciso. Você quer aceitar a Jesus? Você quer voltar para Jesus? Ou você quer viver nesse mundo aí perdido, sem tempo nenhum, não tempo para nada, não entendendo nada, não discernindo nada, perdido completamente no tempo, na hora, nos segundos? O tempo passa muito rápido, muito rápido. E se a gente não estiver em Jesus, foi o tempo, foi os minutos e passou. O dia tem voado, como você sabe, mas por que o dia está voando? Por que está passando tão rápido? Porque a gente faz tanta coisa, a gente se preocupa com tanta coisa que você nem vê as horas passar. E a gente era para parar um pouquinho e adorar a Jesus, estar com Ele, porque Ele quer levar nós para um novo tempo nele. Aleluia. E se você fala assim: evangelista, eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar Jesus, eu quero que você escreva: eu quero voltar, eu quero aceitar para Jesus, eu quero orar por você. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Isso aí.
andar com Jesus. Sabe, eu sempre falava assim, ó, quando eu aceitei Jesus, eu volto a falar, não sei se todo mundo já ouviu falar isso, mas muitos me falam assim, você não perdeu o primeiro amor? Eu falo, primeiro amor? Gente, eu aceitei Jesus, acho que foi em 2012, se eu não estou enganado. Acho que foi sim, 2012. E nós estamos em 2024, tem 12 anos que eu ando com Jesus. E agora, 12 anos depois, né? Eu, pelo menos. Eu tô aprendendo algo poderoso, assim, aprendendo a entender o tempo com Ele, tirando mais tempo com Ele, mas perder o primeiro amor, eu não sei o que que é isso. Eu estou no primeiro amor, né? Eu sempre fui apaixonado por Jesus desde o início. E desde o primeiro dia que eu aceitei a Jesus, eu sempre jejuei muito, orei muito, busquei muito, acordava de madrugada para buscar Jesus e estar com Jesus. Sempre foi assim. Até hoje eu sou muito intenso, porque eu sempre fui, ou eu entro de cabeça, ou eu não entro, né? Ou eu ando com Jesus, ou eu ando no mundo. Porque andar em cima do muro, levando porrada de Deus, levando porrada de Satanás, estou fora. Prefiro apanhar do meu pai. Porque quando meu pai me bate, ele me puxa os cabelos, ele me endireita e eu ando perfeito nele, por ele. Então, ele sabe, porque eu preciso também levar uns puxão de orelha de vez em quando. Claro que sim, sempre, sempre. Filho que é filho sempre vai levar uma puxada de orelha. Normal, faz parte do caminhar. Então, o que você está fazendo com o teu tempo? Você está andando no primeiro amor ou você já desanimou do primeiro amor? Porque eu falava assim para minha esposa, logo no início que eu aceitei Jesus, né? Eu falava assim, eu quero andar todo dia, todos os minutos, todos os segundos, até dormindo, eu quero andar com Jesus, eu quero sentir Jesus, eu quero ouvir Jesus, eu quero saber só de Jesus. E ela me disse assim, não tem como, né? Existem momentos que a gente vai orar e você vai sentir a presença, você vai sentir ele, né? Vai vir, mas o dia inteiro não tem como. Eu falei, tem. Mas como é que você sabe? Eu falei, eu não sei como eu sei, mas eu sei. Tem como. Falei, eu vou andar o dia inteiro embriagado no Espírito. Eu vou andar o dia inteiro falando com ele. Eu vou andar sempre ouvindo, entendendo e discernindo ele, porque eu quero, porque eu anseio por isso. Então, hoje eu posso falar que eu ando o dia inteiro com ele, todo momento, todo segundo, sempre. E às vezes eu paro tudo por causa dele, tudo. Não importa o que eu estou fazendo, eu paro tudo por ele. Porque ele sempre me chama, ele sempre me dá uma direção, ele sempre fala comigo. E é isso que ele quer de você. Claro, meu irmão, vai exigir algumas renúncias? Claro que sim. Mas é gostoso quando você renuncia para ele. Você fica faminto para estar com ele. Por isso que eu não consigo compreender que uma pessoa que teve uma intimidade com ele profunda, conheceu Jesus verdadeiramente, né? Ela pode se desviar. Porque, irmão, você não teve uma intimidade profunda. Não pode. Porque quem tem intimidade profunda não desvia. Nem para o lado, nem para o outro. Pode dar uma murchada. Pode dar uma desanimada. Pode ficar triste. Normal. Tudo bem. Eu queria fazer a oração final. Satanás é tão sujo que ele quis tocar na internet aqui, irmão. Por quê? Porque quando a gente ouve a verdade do Senhor, a verdade ela nos liberta. Em nome de Jesus, amém? Então vamos orar. E aí, você que saiu porque a internet caiu, volte para ouvir a nossa oração e orar junto conosco, amém? Eu creio que Deus vai nos despertar para nós entendermos o tempo. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por cada um que está conectado, Pai. A cada um, Pai, que está assistindo essa live. E eu declaro, Pai, que um fluir novo do Teu Espírito virá sobre nós. O tempo nós vamos entender e discernir em nome de Jesus.
entenderemos o tempo. Não vamos mais perder tempo, mas sim vamos aproveitar cada segundo, cada minuto que o Senhor nos deu para fazer a tua boa e agradável vontade. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, que toda a armadilha de Satanás caia por terra no nome de Jesus e que nós vamos viver um tempo precioso na presença de Deus. E eu declaro, Pai, que nada vai nos distrair, mas sim estaremos em Ti, na Tua presença, porque o Senhor nos deu o tempo precioso. E eu declaro, todo mal cai por terra agora, todo levante cai por terra agora. E eu profetizo que você vai viver e ver o melhor tempo da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Eu sinto a graça de Jesus muito forte. Obrigado, Espírito Santo. Amém? Você pode dizer um amém? Ou caiu geral mesmo? Aleluia. Para mim parece que está tudo ok. Aleluia. Aleluia. Você pode digitar amém. Digite amém para saber que você está aí. Estou sentindo a presença do Espírito Santo fluindo neste ambiente. Deus está curando pessoas, não só do seu físico, mas também do teu espiritual. A sua alma está sendo curada. Deus está curando. Aleluia. Deus está curando. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Ninguém está respondendo, acho que todo mundo caiu mesmo. Mas eu declaro, Pai, que nós vamos ter um tempo precioso com Jesus. Todos os dias da nossa vida, nós vamos viver um tempo precioso com Jesus. Aleluia. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo muito forte. Aleluia. Ele está tocando em pessoas que necessitam de um alívio, mas também de um toque. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Até amanhã, até hoje às 22 horas e amanhã 12:30. Fui.